Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, o espaço oficial das nossas grandes entrevistas. E no dia de hoje nós recebemos com muita alegria Leandro Branquinho, um dos grandes especialistas em vendas e consumo no Brasil. E sempre que nós temos a oportunidade nós o convidamos porque está sempre antenado no ato da venda. Parece uma coisa fácil, mas tem muitos meandros aí. Eu particularmente acho o ato da venda uma arte. Seja sempre bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Gustavo. Vamos falar então sobre vendas. O ato da venda é uma coisa inata, as pessoas podem desenvolver, enfim. Como é que funciona essa história? Eu fico imaginando, Gustavo, quando nasce um bebê, o médico bate no bumbum dele, o neném chora e fala assim, esse vai ser vendedor. Tem muita gente que fala que a pessoa já nasce sabendo vender. Algumas pessoas, realmente, elas têm algumas características que possibilitam que ela seja um bom vendedor, uma boa vendedora. Mas ninguém nasce sabendo vender. A pessoa ela precisa desenvolver. E tem jeito de desenvolver. Assim como ninguém nasce sabendo jogar futebol, ninguém nasce sabendo fazer entrevistas. Mas algumas pessoas, assim como você que deixa o convidado super à vontade, tem uma facilidade maior de conseguir boas entrevistas, de conseguir um bom produto de rádio, de TV, né? Então, o que acontece? Quem já tem algumas habilidades, como, por exemplo, saber conversar bem, saber lidar com o cliente, saber fazer perguntas, ser uma pessoa curiosa, essas pessoas naturalmente conseguem desenvolver mais fácil. Porém, até pessoas que são mais tímidas conseguem se transformar em boas vendedoras. Vendas é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Veja bem, todo mundo pode desenvolver. Mas não é qualquer um que consegue. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que simplesmente não gostam de gente. Essas nunca vão ser bons vendedores. Ainda que a pessoa trabalhe pela internet, trabalha com produção de texto, trabalha escrevendo, ela consegue vender através de e-mail, através de redação persuasiva. Mas ainda assim, se ela não gostar de gente, se ela não entender quais são as dores, quais são as necessidades da pessoa que está do outro lado da tela do computador, por exemplo, ou do outro lado do balcão, vai ser muito difícil ela se tornar uma boa vendedora. Aliás, o fato de se comunicar bem muitas vezes ajuda, claro, mas você pode desenvolver a forma de se comunicar, é mais ou menos isso. Ah, com certeza. Então, assim, vende bem quem fala bem, porém vende melhor quem escuta bem. Se você ouvir bem os clientes e entender exatamente qual a dificuldade que ele tem, o que exatamente ele está procurando, aí, com a sua comunicação, você vai trazer a solução para aquele problema. Todo cliente, quando compra alguma coisa, está em busca de uma solução. Qualquer tipo de produto ou serviço, quando a pessoa compra, está resolvendo algum problema. Ainda que seja um problema de autoestima, ainda que seja um problema de mostrar para os outros, ainda que seja um problema de garantir uma boa lembrança ou conquistar uma lembrança de tempos passados. Então, quando a pessoa compra um item de luxo, por exemplo, ela está resolvendo algum tipo de problema. Algum tipo de solução que ela está buscando, ela encontra naquele produto ou naquele serviço. E claro, tem alguns produtos e serviços que a gente vê a solução mais rápida, né? Por exemplo, a pessoa quer comprar alguma coisa porque estragou em casa. Beleza. Mas nem sempre a coisa que está estragada é aparente. Daí, o bom vendedor precisa saber fazer boas perguntas. E com boas perguntas, descobre-se o que o cliente está realmente precisando. Porque muitas vezes o vendedor, às vezes ele não está ali vendendo. Ele está ali escutando e atendendo, entre aspas, um paciente. Porque a pessoa carente vai lá, quer escutar, quer conversar. A venda de um produto X ou Y é só uma desculpa, né, Leandro? Ah, com certeza. Porque o bom vendedor é aquele que, apesar de saber falar bem é uma coisa importante, mas quando o vendedor ele entende, consegue ouvir bem o cliente, ele para de vender e ajuda a pessoa a comprar. Porque você já deve ter percebido que muitas pessoas correm de vendedores, elas morrem de medo de serem enganadas, de serem passadas para trás. Tem gente que fala assim, eu odeio vendedor, não gosto de ir no shopping, não gosto de fazer compra. Eu acho isso uma bobagem, porque é um estereótipo achar que todo vendedor é o cara que engana. Vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. Vender é ajudar as pessoas a tomar uma decisão mais rápido. E tem vendedor que consegue fazer isso, que ele ajuda o cliente a comprar,
ao invés de tentar forçar uma venda. E bons vendedores são ajudadores de clientes que precisam comprar algum produto ou serviço. Aliás, o ato de se vender bem, de se negociar bem, não tem nada a ver com preço. Quem vende apoiado em preço não é vendedor, né? É tirador de pedido. Exatamente. Tirador de pedido ou então o cara que sofre uma compra. Tem um monte de vendedor que não faz venda, ele sofre compra, né? A pessoa que sofre compra é aquela que só tira o pedido. E quando o preço é a única coisa que sobra para o vendedor, o cliente não é dele. Ele não conquistou o cliente. Se qualquer outra pessoa fizer um produto ou serviço, vender um produto ou serviço mais barato, aquele vendedor perdeu o cliente. Então, para a gente negociar, a gente precisa agregar algum tipo de valor na negociação. Como, por exemplo, relacionamento. A gente prefere comprar de quem a gente conhece. Como, por exemplo, inspirar credibilidade. A gente prefere comprar de quem inspira confiança, de quem a gente sabe que vai resolver o problema. E também a gente prefere comprar de quem a gente gosta, de pessoas que a gente se identifica, de pessoas que a gente vê algum tipo de coisa, eu gostaria de ser amigo daquela pessoa, gostaria de ser amigo daquela pessoa, ou então aquela pessoa faz algo que me inspira, então gostei dela, vou comprar dela. Então, isso, na verdade, o que eu acabei de falar é baseado numa antiga frase de vendas que diz que as pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam e de quem elas conhecem. Portanto, para vender mais, a gente precisa ser mais conhecido, a gente precisa inspirar confiança e a gente precisa fazer com que as pessoas gostem da gente. Aliás, nós estamos saindo da pandemia, o varejo ainda está sofrendo, né, as causas da pandemia, enfim. Mas a pandemia ela acelerou um processo de mudança na transformação como as empresas se comunicam com os clientes. Isso acelerou um processo que, teoricamente, seria orgânico, que aconteceria em muitos anos, mas rapidamente esse processo aconteceu. Quais são essas principais mudanças, de forma genérica, assim, na forma de se relacionar das empresas com os clientes? Antes da pandemia, era raro a gente ver empresas que tinham o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Pouquíssimas empresas utilizavam. Hoje é muito comum você ver empresas que têm o WhatsApp como ferramenta de atendimento. Essa foi uma das mudanças, a digitalização do atendimento. Porém, a gente não pode confundir digitalização do atendimento com robotização. Não significa que hoje a gente tem um perfil no WhatsApp ou um perfil nas redes sociais que a gente vai atender o cliente de maneira robotizada, de maneira automatizada. Do outro lado do celular, do outro lado do WhatsApp, do outro lado das redes sociais, são seres humanos que gostam de atenção, que tem as suas carências, que tem as suas necessidades, que tem seus desejos e vontades. E quando a gente entende que é um ser humano do outro lado, a gente entende a importância de se conectar com essas pessoas e não simplesmente dar respostas genéricas. Quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, pelo WhatsApp, é muito comum você perguntar o preço e a pessoa te responde o preço. Se você perguntou o preço, a pessoa te deu o preço. Você pergunta o preço de outra coisa, ela te dá o preço. Qual a necessidade de ter um vendedor do outro lado? Basta colocar um software ali de automação para simplesmente responder preço. Agora, quando o vendedor faz perguntas e entende como é que a pessoa vai usar aquele produto, em qual ocasião ela vai utilizar, qual cor ela prefere, aí fica mais fácil o vendedor compor uma solução, compor uma oferta que é condizente com o que o cliente está querendo. Por exemplo, vamos pegar a questão de moda, de roupas, por exemplo. A pessoa pergunta, quanto custa a camisa que eu vi no shopping na vitrine? E aí o vendedor responde, custa tantos reais. Essa é a resposta número 1, a mais padrão que a gente vê. Resposta número 2, ao invés de simplesmente dar o preço, o vendedor faz a foto do produto e coloca, custava tanto, agora custa tanto. Perceba que a resposta número 2 já foi melhor do que a primeira. Sim. Agora, se o vendedor realmente for sagaz, ele vai perguntar, eu vou te mandar o preço, mas primeiro me conta, é para qual ocasião especial? Com qual situação você vai utilizar? Qual calça você vai usar? Ah, eu não sei, eu tô na dúvida, eu vou montar o look e mando para você. E aí ele já faz a foto da camisa com um paletó, com a calça e manda o preço de todas elas. O que você achou dessa combinação? E aí, antes de dar o preço, ele pergunta o que ele achou, qual da outra peça ele mais gostou. Assim ele consegue fazer uma venda mais completa, ou melhor, ele melhora a experiência do cliente e não simplesmente responde de maneira automatizada, robotizada. Eu acho que até o perfil do vendedor mudou com o fato da pandemia e você ter que utilizar essas plataformas eletrônicas, digitais, enfim,
porque a forma de você escrever aqui, no caso do vendedor, para o cliente, tem que tomar cuidado, porque envolve a língua portuguesa e a forma como você aborda. Tem que ter um cuidado diferente. Então, o vendedor hoje que encara essa profissão, enfim, ele tem que ter essa noção também, né? Não só ter uma noção de como escrever, mas também ter uma noção de com quem ele está conversando. Se você percebe que você está conversando com uma pessoa mais jovem, não faz sentido você escrever um texto todo formal. Se você percebe que você está conversando com uma pessoa que tem um pouco mais de idade, não faz sentido você mandar textos. A pessoa, normalmente, quando ela é mais velha, ela manda áudio e ela quer ser respondida em áudio. Já se uma pessoa mais nova, ela odeia ouvir áudio, ela não gosta que manda áudio. Então, a gente tem que personalizar a maneira de atender o cliente de acordo com o cliente. Uma dica rápida e fácil é, se a pessoa mandou o texto, responde em texto. Se a pessoa mandou áudio, responde em áudio. Essa é uma boa forma da gente começar um bom atendimento. E com o avanço da tecnologia, as plataformas digitais todas, mídias sociais, enfim, a gente vai percebendo que quanto mais essa parte tecnológica avança, mais a humanização é um diferencial. Ela se torna mais importante, a humanização. E então você começa a voltar à etapa anterior. É isso que dá o diferencial. É isso mesmo, não? Olha, eu percebo que... Chamar pelo nome. Chamar pelo nome é uma coisa tão básica, né? E hoje em dia as pessoas não fazem. E muitas vezes pelo próprio WhatsApp, só de você clicar em cima, você já vê o nome da pessoa. Chamar pelo nome. Hoje em dia a gente tem um monte de ferramentas digitais, como inteligência artificial. Recentemente eu criei um perfil nas redes sociais que se chama Guru das Vendas. E ele é todo feito com inteligência artificial. A voz, a imagem, tudo que tem lá, os vídeos são feitos com inteligência artificial. Mas eu não deixo a inteligência artificial criar sozinha. Eu trago a minha equipe, coloco o meu designer, coloco o meu videomaker, a minha redatora, eu coloco o meu toque pessoal para que sempre tenha essa humanização. Porque apesar da gente ter ferramentas digitais, as ferramentas digitais, como por exemplo, inteligência artificial, não veio para substituir o ser humano. Veio para fazer com que os seres humanos consigam fazer tarefas de maneira otimizada. Tem muita gente que acha que a inteligência artificial vai roubar o trabalho de redator, de jornalista. Não vai. Ela vai fazer com que esses profissionais consigam agilizar o processo, consigam fazer com que o trabalho seja mais rápido. E bom vendedor precisa estar antenado do que está acontecendo, do que tem de ferramentas digitais. Quer ver só? Eu conheço alguns vendedores que conversam com o cliente pelo WhatsApp, ao mesmo tempo que em uma janela tem o chat GPT. E aí quando o cliente faz uma pergunta, ele coloca no chat GPT e vê qual a resposta do chat GPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial, e aí ele vê se aquela resposta ele daria ou não, se ele acrescentaria, mudaria alguma coisa ou não. É um exemplo prático de como é que a gente pode utilizar ferramentas digitais hoje. Não é no futuro, é hoje. E por que é importante ter essa intervenção humana? Porque se você deixa só a ferramenta digital, fica robotizado, fica genérico. Daí a importância da gente colocar o coração no trabalho, fazer com amor, dar o nosso toque pessoal. Porque como você mesmo disse, Gustavo, as pessoas estão precisando desse toque pessoal, de ser, por exemplo, chamada pelo nome, coisa que a gente entra numa loja e nem todo vendedor pergunta o básico, que é como você se chama? E aí, a partir do como você se chama, começa a tratar aquele cliente pelo nome. Essa é uma das palavras mais importantes do mundo, o nome do cliente. E quando você repete o nome do cliente, seja numa plataforma digital ou seja de maneira presencial, você está a um passo de gerar uma boa conexão. Mas a gente não pode ser tão simplista, né? Não é só falar o nome do cliente, é realmente mostrar que você está interessado em descobrir qual é o problema do cliente. E bom vendedor é aquele que escuta o cliente antes de apresentar o preço, antes de trazer uma solução. Você me perguntou sobre a gente humanizar as nossas relações. Eu acredito que faz mais sentido a gente pensar nessa humanização quando o bolso aperta. Quando a pessoa começa a perceber que ela está vendendo pouco, ou que ela está ganhando pouco dinheiro, ela, o que eu tenho que fazer diferente? Uma das dicas é exatamente essa, é a gente começar a humanizar as relações. Porque se o cliente fica satisfeito com a maneira como você atende ele vai indicar o outro, que indica o outro, que indica o outro e vira uma bola de neve. Agora, essa indicação, ela também não precisa ser espontânea. O vendedor pode estimular, ele pode pedir. Já que você gostou do meu atendimento, claro, perceba se o cliente gostou.
Tem algum amigo que você pode me indicar? Você pode me indicar, e aí fala o nome do amigo. Se o vendedor fez o dever de casa, ele já sabe mais ou menos o ciclo de relacionamento daquele cliente. Você é amigo do fulano, né? Você poderia indicar o meu trabalho para ele? Eu tenho certeza que ele vai gostar. E como você gostou, eu acredito que ele vai gostar também. Então aí, esse trabalho de pesquisar nas redes sociais o ciclo de relacionamento dos clientes e clientes em potencial é uma boa dica também para humanizar as relações. Agora, existe uma etiqueta do vendedor que ele tem que seguir, enfim, para ter essa relação com os clientes nas plataformas digitais. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado, né? Ontem eu recebi uma mensagem de um rapaz perguntando se eu queria investir num negócio que era nacional, que tinha a ver com seguro. Esse rapaz nunca entrou em contato comigo, eu não conhecia ele já descobriu o meu WhatsApp e já foi tentando me vender uma coisa que eu não tenho interesse em investir. Eu invisto em algumas empresas, mas não num segmento de seguros. Com certeza essa pessoa está atirando para todo lado. Se a gente começa a mandar mensagem para o cliente sem o cliente estar esperando a nossa mensagem, isso acaba virando um tiro no pé. A minha recomendação é: entre em contato com clientes por diversos canais antes de mandar uma mensagem. Por exemplo, se conecte nas redes sociais, curta e comenta uma postagem, manda um e-mail, manda uma mensagem por inbox no Instagram, antes de mandar um WhatsApp. Porque aí quando você manda o WhatsApp, a pessoa já sabe quem é você. E quando você mandar o WhatsApp, você não vai tentar logo de cara oferecer alguma coisa. Você vai primeiro perceber se aquele cliente sabe quem é você. Me conectei contigo pela internet, você está lembrado de mim? Começa uma conversa antes de tentar fazer uma venda. O vendedor que usa as ferramentas digitais só para fazer panfletagem, só para tentar vender, esse é o vendedor que está com a mentalidade ultrapassada, está com a mentalidade do passado. Porque antigamente, bastava você fazer propaganda em vários meios de comunicação e o cliente já conhecia você. Hoje não, hoje você precisa da propaganda, dos meios de comunicação, mas você precisa estreitar cada vez mais o relacionamento com os clientes. Quanto mais as pessoas usam o celular, quanto mais as pessoas usam a internet, mais as pessoas ficam carentes, mais as pessoas ficam solitárias. E bom vendedor entende isso. E quando a gente começa a fazer amigos de verdade, mostrar para o cliente que você se importa com ele, esse cliente vira teu fã. E quando você consegue um monte de fãs, você consegue vender mais. Por isso, é justamente isso que eu ia perguntar agora, porque mais difícil do que você vender alguma coisa para um cliente, um vendedor no caso, é você fidelizar o cliente. Eu acho que vai muito pelo que você está falando. Esse relacionamento, que não é exclusivamente de vendas, eu acho que aumenta as chances dessa fidelização acontecer, né? Quer ver uma coisa que é fácil de fazer e que quase ninguém faz? Quando o cliente faz uma compra, assim que o cliente saiu da tua loja, ou assim que o cliente fez uma compra, imagine pegar o celular e mandar um SMS agradecendo. Por que SMS? Porque quase ninguém mais manda SMS. A gente recebe SMS do banco, a gente recebe SMS... Muita cobrança. De cobrança. Mas quando o vendedor manda um SMS dando parabéns, você fez uma excelente compra, esse vendedor se diferencia. Por que o SMS? Porque o WhatsApp muitas vezes ele é invasivo demais. E se o cliente não te deu o WhatsApp, ele te deu o telefone, mas ainda não começou uma conversa com você pelo WhatsApp, o SMS ele acaba virando uma surpresa. Quase ninguém mais usa o SMS. Essa é uma forma de você gerar, por exemplo, o pós-venda instantâneo. O vendedor atendeu um cliente. O cliente saiu da loja, pega o celular e manda um WhatsApp. Parabéns, eu tenho certeza que você fez uma excelente compra. E isso vai fazer com que aquele cliente se lembre daquele vendedor, porque é uma coisa memorável. Por que é memorável? Porque quase ninguém mais usa SMS. Segundo, o vendedor está mostrando que ele se importa, que ele manteve o contato ali mesmo depois que o cliente comprou. Porque muitos vendedores abandonam o cliente depois da compra. O cliente fez o pagamento, o vendedor já pensa, qual é o próximo? Deixa eu ir para a fila, quem eu vou atender agora? E aí acaba abandonando aquele cliente que acabou de fazer uma compra. E muitas vezes quando a gente compra, dói no bolso. Mas quando a gente recebe um parabéns logo na sequência, a gente tem uma sensação de alívio, de que ninguém gosta ninguém tem... Quando a pessoa tem a sensação de que ela fez um péssimo negócio, ela fica mal. Então ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém gosta de fazer negócio ruim, ninguém gosta de ter a sensação de que está comprando algo errado. Então quando o vendedor faz uma venda e na sequência já manda uma mensagem dando os parabéns, esse vendedor se diferencia da grande maioria que não está nem aí para os clientes.
Quando as pessoas e as empresas, principalmente, chamam você, enfim, contratam Leandro Branquinho, trazer ele aqui, enfim, quais são as principais dores? O que mais elas buscam, Leandro? O que mais você escuta que são as dificuldades das empresas? Porque no final das contas, são as empresas buscando entender essa relação e melhorar a relação com seus clientes, né? Olha, eu atendo empresas de todo o Brasil e da América Latina, ainda bem que tem muito serviço. E, de uma maneira geral, a dificuldade que as empresas, que os empresários me apresentam é: minha equipe está com dificuldade de fechar vendas. Eu preciso fechar mais vendas. E aí, quando a gente vai ver exatamente o que é numa reunião ou conhecendo a empresa, a gente vê que o problema nem sempre é o fechamento. Claro, existem várias técnicas de fechamento de vendas. Até posso mostrar uma aqui que eu acho que pode ajudar todo mundo, mas antes de pensar no fechamento, a gente tem que pensar se a gente está fazendo o dever de casa bem feito. Quando o vendedor entende exatamente o que o cliente está procurando, quando o vendedor conhece profundamente aquilo que ele vende, ele se torna um especialista naquilo que ele vende, e quando ele apresenta a solução de maneira personalizada para o cliente, o fechamento ele acaba virando uma consequência. E ainda que o problema nem sempre está no fechamento, às vezes o problema está nas etapas anteriores, ainda assim é importante a gente conhecer técnicas de fechamento. Eu inventei uma que é maravilhosa, que é muito boa. É a técnica do entendo, pensava, descobriu. 3 palavrinhas. Entendo, pensava, descobriu. Quando o cliente fala para você alguma coisa do tipo, nossa, eu achei muito caro, primeiro você fala para ele, eu entendo que você acha que é muito caro. E aí você vai para a segunda palavra. Eu tenho um cliente que pensava exatamente como o senhor. Sabe o que esse cliente descobriu? Aí você pega o teu celular e mostra o print de um elogio de um cliente satisfeito. Ou então você fala qual é o benefício do produto que você vende. Ou então você fala qual é o diferencial em relação à concorrência que o teu cliente falou para você. Ou ainda você mostra um vídeo de um depoimento de um cliente satisfeito. Entendo, pensava, descobriu. É uma técnica excelente de fechamento de vendas. Agora, não vai dar certo se você começar o trabalho já usando a técnica de fechamento. Primeiro você tem que conhecer um pouco mais o cliente, conhecer qual é o problema que ele está tentando resolver, né? Quando você faz boas perguntas, e como Gustavo disse mais cedo, como você mesmo disse mais cedo, Gustavo, o vendedor que faz ali uma anamnese, que ele faz ali para entender, ele trabalha como se fosse um médico, né? Para descobrir qual é a necessidade daquele cliente, fica mais fácil ele trazer a solução e fechar a venda. Para encerrarmos, então, assim, vou iniciar minha carreira em vendas. Acho que eu tenho o perfil, enfim. Quais são as características, os cuidados e o que as pessoas têm, de que forma tem que se preparar para isso? Eu acho que imagino deve ter ali um roteirozinho básico, pelo menos para se iniciar nessa profissão, né? Que, aliás, eu acho que hoje em dia, principalmente com o advento das plataformas digitais, mídias sociais, todos devem ser vendedores. Uns numa loja, outros na área, eu sou um médico, sou um advogado, todos de alguma forma têm que vender o seu trabalho. Pelo menos é assim que funciona, que me parece, não é? O médico que não sabe vender, ele tem menos pacientes. O dentista que não sabe vender, ele tem menos pacientes. O pedreiro que não é um bom vendedor, ele tem menos clientes, né? Então todo mundo de alguma maneira precisa vender, ou produto, ou serviço, ou a tua própria imagem. E quem está começando em vendas, tem uma outra técnica que eu inventei, que essa serve não só para vendedores novatos, mas também para vendedores experientes. Eu costumo falar que o atendimento antigo, velho, ultrapassado, é o atendimento preto e branco. Então a gente não pode ter um atendimento preto e branco. O vendedor precisa colocar COR, C-O-R. Conhecer, ouvir e resolver. Para a gente ser um bom vendedor, você precisa conhecer profundamente o produto que você vende. Quais são as características, quais são os benefícios, quais são as vantagens, quais são as normas e procedimentos da empresa. Então conheça profundamente o que você vende. A segunda letra da palavra COR é a letra O de ouvir. Você precisa escutar o teu cliente com atenção. Isso é ouvir. Então você precisa ter ali mais ou menos um roteiro de boas perguntas. Tem um cara que se chama Jeffrey Gitomer, ele escreveu a Bíblia das Vendas e ele fala que você ganha ou perde uma venda em função das perguntas que você faz. E o vendedor ele não tem que ser que nem o Batman, que nem um investigador de polícia para fazer um monte de perguntas, não. É fazer perguntas de forma natural para que o cliente se sinta à vontade com você e aí, através dessas perguntas, você vai identificar como você vai apresentar a solução. E por fim, a letra R de resolver.
Você tem que mostrar que você tem a solução, mostrar que você vai encontrar uma solução. Ainda que você não tenha o produto que o cliente esteja procurando, mostre que você está disposto a achar uma solução. Mostre que você tem algum outro produto ou serviço que de repente pode resolver o problema do cliente. Não faz sentido o vendedor voltar do estoque, por exemplo, de mãos abanando. Ah, infelizmente não tem, infelizmente acabou. Você já perdeu o cliente na hora que você fala, infelizmente você perdeu o cliente. Agora, quando o vendedor já traz uma solução, mesmo que o cliente não compre, pelo menos ele vai ver que tem algum outro produto ali na empresa que algum dia ele possa comprar. Bom atendimento, bom vendedor precisa colocar cor. Conhecer, ouvir e resolver. E junto dessa palavra cor, Gustavo, eu gosto de colocar um asterisco no finalzinho. Esse asterisco é o algo a mais. Uma gentileza, um sorriso, uma simpatia, a pessoa ser agradável, a pessoa ser presente nas redes sociais, fazer o pós-venda. O asterisco é a cereja do bolo. Mas tem muito vendedor que acha que vender é a cereja do bolo. Não é. Vender é conhecer, ouvir e resolver. Um bom atendimento, a simpatia é a cereja do bolo. Mas para que a venda realmente aconteça, é importante que o vendedor conheça, escute, ouça o cliente e tenha a postura de pelo menos tentar resolver. Hoje recebemos com grande alegria Leandro Branquinho, um dos grandes especialistas em vendas e consumo no Brasil. Seja bem-vindo sempre, muito obrigado, viu, Leandro? Muito obrigado, Gustavo. E você que está assistindo a gente, eu quero te fazer um pedido especial. Você já segue o Gustavo Frison nas redes sociais? Se você não segue, você deveria seguir. E se você quiser continuar o bate-papo comigo, me segue lá também. @Leandro Branquinho, tô no TikTok, tô no Instagram, em todas as redes sociais. Tá vendo? Isso é vendedor. Daqui a pouco a gente volta.